E aqui entra o ponto principal. Você precisa, se você tem o vínculo sanguíneo, garantir imediatamente esse direito. Porque isso vai proteger você. Isso vai blindar você. Isso vai garantir o seu direito. Uma vez que o seu direito é adquirido, tem que ser uma movimentação muito pesada para você perder esse direito. Então, hoje em dia, vê o Trump lá falando de tirar o direito de crianças que nasceram nos Estados Unidos, por isso que eu não estou cravando aqui que o direito não vai ser removido. Mas, né, é bem possível que não. Garantido é meu, ninguém vai me tirar. Então, entenda esse momento aqui. As cartas que estão sobre a mesa podem ser alteradas. E qual é a minha função aqui? Te dar informação, te falar. Cuidado, fica atento. Não perca essa oportunidade. Pessoas, por exemplo, que falaram lá em 2024 ou 2023, não, eu vou fazer minha cidadania só em 2025. Essas pessoas agora vão ter que pagar um pouco mais caro por causa de uma taxa adicional que foi incluída. Então, isso primeiro foi uma taxa. Imagina uma limitação na legislação. Poxa, não deixe isso acontecer. Garanta, faça imediatamente. Ok? Proteja a tua família, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, né? a tua descendência, garantindo essa oportunidade, esse direito. Ok? Então, primeira coisa que eu quero trazer aqui para você. Fique atento ao contexto global. Não olhe apenas para o Brasil. Não olhe apenas para a Itália. Não olhe apenas para os Estados Unidos. Olhe para o todo. Talvez alguém vai dizer aqui, poxa, mas a Inglaterra está tendo problemas pelo fato do Brexit, né, de ter saído da União Europeia. Sim, eu concordo. Muitos dos ingleses não estão satisfeitos com o Brexit. É uma verdade. É uma verdade. Ou seja, quer dizer que isso vai acontecer? Não, eu não estou falando que vai acabar a União Europeia. Mas pode. Pode. Dependendo do que esses líderes entenderem que é correto e dependendo da movimentação do Trump nesse momento, pode sim acontecer de haver novas leis e leis mais rígidas que possam atrapalhar o processo de admissão de uma cidadania ou de um tipo de visto. Então, entendam aqui um ponto muito importante. Visto de estudos, por exemplo, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. As universidades precisam de estudantes. Então, esse é um caminho, eu diria, infinito. Infinito. Inclusive, eu já fiz no nosso podcast, né, algumas lives falando sobre como é estudar na Itália, por exemplo, ou como é estudar na Europa. Esse é um caminho. Existem outros caminhos, que às vezes são os vistos de trabalho. Só que aí, claro, um visto de trabalho, você vai precisar de uma empresa te contratando. Né? Não estou falando aqui do visto de trabalho. Né? Existe lá o visto de procura de trabalho, que é específico para Portugal, mas eu estou falando aqui do contexto Itália. Então, o visto de procura, o visto de trabalho, você vai ter que procurar uma empresa que vai fazer ali o seu processo de visto, ou seja, ela vai te dar ali a concessão para que você possa trabalhar na Itália ou em algum outro país da União Europeia, por exemplo. Isso também não vai acabar, porém, requer um trabalho maior, requer uma formação, às vezes profissional, ou um conhecimento de um idioma, do próprio italiano, do inglês, ou de um outro idioma, dependendo do país que você se candidatar, às vezes você vai ter a necessidade, por exemplo, de ter uma formação ou idiomas adicionais ou um conhecimento técnico específico, isso também pode acontecer, certo? Então, entenda aqui o contexto, por exemplo, para um visto de trabalho. Vistos de investidores, por exemplo, também tem. Praticamente todos os países europeus possuem isso, só que cada país tem a sua regra. Cada país tem o seu, digamos, mínimo de investimento. E aí, isso pode também se tornar inviável, uma vez que a gente está partindo de um princípio de um câmbio que cada vez é pior.
né? A gente tem um câmbio aí de 6-1, às vezes quase chega a 7-1 em relação ao real, fazendo aqui a nossa conversão, né? Euro-real. Então, essa é uma porta que fica cada vez mais difícil, cada vez mais limitada para um número muito restrito de pessoas. Porém, uma coisa eu preciso dizer para você. Praticamente todos os países da Europa necessitam de mão de obra. Então, isso significa que, independente da mudança da maneira, né, como os atuais líderes, presidentes, né, primeiros ministros, podem atuar, ainda assim, eles terão que fazer regras que sejam possíveis serem alcançadas, porque eles precisam de mão de obra. Eles sofrem com necessidade de mão de obra. E aqui, entenda a mão de obra, desde áreas de atuação para o turismo, por exemplo, para uma hotelaria, para comércios, serviços, quanto para a área de tecnologia. Ou seja, serviços, digamos assim, tá, com uma menor qualificação são muito necessários. Construção civil e outros tantos, tá? Porém, também são necessários profissões ou áreas de atuação que se tenham também uma formação mais específica. Então, o que eu quero trazer para você aqui nessa live, falei que não seria uma live muito longa, mas eu precisava te dar essa informação, esteja atento ao contexto global. O Trump só começou. Eu acho que ele tem hoje, dia 10, estou gravando esse vídeo dia 10 de fevereiro, acho que ele faz um mês, ou não sei se foi dia 20 que ele entrou, 20 de janeiro ou 10 de janeiro, não me lembro agora, mas talvez ele não tenha nem um mês ainda como presidente, ou seja, tem muita coisa pela frente para ele decidir. E os outros líderes estão só de olho. Se der certo lá, eles vão implementar nos outros países, e a Meloni tende a ser alguém que vai com pulso firme, porque é o perfil dela, colocar essas ações também em prática na Itália.